Olá, gente, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre um desafio que eu estou refazendo, estou repetindo o desafio, porque já foi feito por mim uns anos atrás, que é o desafio de um ano, no mínimo um ano, sem comprar roupas. E aí, neste vídeo, uma pessoa comentou, né, que ela também estava nesse desafio e que ela percebia que essa compulsão por comprar coisas, roupas, algumas pessoas são por outras coisas, né? E ela percebia que nela, esse consumismo, essa compulsão por comprar, estava ligado às suas emoções. E esse comentário dela é que me fez fazer esse vídeo, porque de fato isso tem muito a ver. E no meu caso, a minha compra mais descontrolada é roupas, né? Eu vou trazer como um fator principal a pobreza, por eu ter sido uma pessoa pobre, e aí eu vou explicar, né, algumas situações em que eu vivi na minha infância e que eu acredito que sim, hoje acaba desencadeando em algumas compulsões. Geralmente, quando a gente tem compulsão por algo, né, é descontrolado em algo, principalmente nesse sentido de ou comer ou comprar, a gente tá querendo preencher um vazio. Tem coisas a serem tratadas, tem coisas a serem curadas, né, tem coisa ainda um tanto mal resolvida dentro da gente e que esse excesso, né, e seja, como eu falei, por uma alimentação, por compras ou algumas ações, alguns vícios nossos, geralmente vai ser pra gente tá tapando, né, querendo inconscientemente tapar aí um buraco existencial. Eu venho de uma infância onde eu passei por abandono, por rejeição, por humilhação. Houveram muitas situações em que sim, foi meio que até que um abuso psicológico, uma tortura emocional. Então eu passei por situações que me ocasionaram feridas na alma, inclusive rejeição, humilhação, né, abandono são uma das feridas principais que um ser humano pode carregar em sua alma. Inclusive, eu sou psicanalista e como psicanalista acredito naquilo que Freud diz, que o que acontece na infância não fica na infância, né? Ou seja, a infância é um chão em que iremos pisar a vida toda. Mas claro que também eu creio num Deus que restaura tudo, que faz tudo novo e que sim, né? Somos em Cristo capazes de suportar, de superar e sim de sermos curados em nossas emoções, nossas mais profundas feridas emocionais. Cristo consegue chegar lá. Cristo tem a capacidade de nos curar. Inclusive, uma das coisas que me chamou a atenção no comentário da minha seguidora foi ela dizer que ela estava cuidando das emoções dela. Isso é muito importante. Se você, assim como eu, estou vivendo mais um ano num desafio sem comprar roupas, assiste depois os vídeos que eu tenho aqui. Tem um vídeo antigo falando sobre isso e tem um mais recente, né? Que eu explico um pouquinho por que eu voltei a fazer esse desafio. Então, se você está se lançando nesse desafio contra as suas compulsões, contra seus impulsos emocionais, contra seus vícios, não vá pela força do seu braço. Não seja tão autoconfiante assim, porque tem muitas coisas que a gente só vai conseguir. Geralmente na nossa vida a gente realmente tem que ter dependência de Deus em tudo, né? Não é pela força do nosso braço, é pela graça de Deus, é por esse favor imerecido, porque tem muita coisa que humanamente a gente não dá conta, mas com Deus ao nosso lado, sim, a gente consegue, né? Pela graça de Deus, pela força que a gente recebe dele. Então se alinhe seu espírito dentro desse propósito. Busque cuidar das suas emoções. Você é um ser humano, você é um ser que tem emoções sim a ser tratadas, a ser curadas. E caminhe nesse processo de se cuidar, de tratar as suas feridas emocionais, de cuidar das suas emoções alinhada aí num caminho
né? Que onde você dê a sua mão e se sustente em Cristo. Então, a infância é um chão em que iremos pisar a vida toda, mas ela não pode determinar a nossa vida futura, o nosso amanhã, quem seremos, né? O que aconteceu não pode determinar o nosso amanhã. Claro, vai fazer parte, está inserido em nós de alguma forma, somos nós, é a nossa história, mas nós podemos modificar o nosso futuro. A gente não vai ser um prisioneiro do nosso passado, jamais. Se você está preso no passado, veja formas aí de você se libertar dessas amarras, dessa prisão em que você está se colocando. Porque você pode sim, você é livre, se liberte do seu passado. Senão você não vai ter um futuro. Realmente não tem como a gente ter um futuro diferente, ter um novo amanhã, viver novas experiências, estando preso àquilo que já se foi, olhando para trás. Ninguém consegue caminhar, dar muitos passos, avançar muito, se você está olhando para trás. Porque o teu futuro, o teu amanhã, a tua nova história, a tua nova vida se encontra lá na frente. Você tem que olhar para frente. Olhe para frente e olhe para o alto, mas não fique olhando para trás. Aquilo que aconteceu pode ser usado para que você aprenda, de alguma forma pode até colaborar com você, te amadurecer muito mais, te fortalecer muito mais. Nossa, quantas coisas a gente pode usar a nosso favor, mesmo diante de situações adversas, nada legais de terem sido vividas, mas enfim, vamos para frente. Então a gente muitas vezes vai ter que acessar um pouco lá o nosso passado para a gente entender melhor algumas questões nossas, mas para usar aquilo para o nosso bem, para assim a gente sarar aquelas feridas. Então, minha gente, tudo isso aqui, né, para que você consiga ter uma certa consciência a mais, uma clareza melhor de que você pode estar lutando contra coisas que estão tão internalizadas em você, que torna o teu desafio bem maior. Então, sim, as emoções, o que a gente viveu, interfere em muita coisa. Mas vamos tratar isso, vamos cuidar para a gente seguir de uma forma melhor. E aí, falando sobre roupas, que eu até falei aqui, que quando eu me descontrolo em compras, sempre vai ser muito mais voltado a roupas. E juntando um histórico aí, né, do que eu falei, de que eu já vivenciei, tem também a parte em que nós éramos tão pobres que quando minha mãe estava me esperando, né, para nascer, estava grávida de mim, ela não tinha condições de comprar uma roupinha sequer para mim. Uma única roupinha minha mãe não tinha condições de comprar. Para vocês terem uma ideia, o meu berço, ele foi um tipo de uma rede, né? Foi pego pedaços de pano, de tecido, né? Resto de tecidos, pedacinhos de tecidos descartados. E aí pegaram aqueles tecidos e costuraram um ao outro, fizeram aquele remendo, né? De um tecido com o outro e montaram como se fosse uma rede de retalhos. Então ali foi meu berço. E as roupas que eu usei foram roupas que algumas pessoas deram, né? Assim, quando eu nasci. E por muitos anos na minha vida, eu só tinha roupas que alguém me doava, né? E geralmente seriam roupas usadas, assim como brinquedos e algumas calçados, né? Então, eu por muito tempo só usei roupas quando eu ganhava, geralmente roupas usadas. E aí, toda essa questão de uma certa fragilidade emocional que a minha infância ocasionou e que me deixou com certos vazios, né? E juntando com não ter condições de ter roupas, ter que esperar alguém, né, se desfazer de roupas e aí me doar essas roupas, essa junção aí com certeza é o que trouxe para mim essa compulsão, esse consumismo voltado a roupas. Então, sim, gente, sempre vai ter uma raiz. E foi muito bom quando essa seguidora falou sobre isso, porque me fez trazer esse ponto para vocês. Talvez alguém se beneficie escutando isso aqui, traga mais clareza para essa pessoa, mais direcionamento.
né? E que essa pessoa que tem essa clareza, que tenha esse direcionamento a partir desse vídeo, possa também buscar ajuda de alguma forma. Faça aí até uma autoanálise, né? E peça de Deus discernimento para saber o que fazer a partir de então. Inclusive, fazer esses desafios, esse desafio de 1 ano sem comprar algo que você está compulsivamente comprando, isso pode ser feito a partir de um propósito espiritual. Se você não consegue fazer, porque não tem coisas que a gente até quer fazer, a gente quer evitar, né? A gente quer deixar de fazer alguns hábitos que nós temos que não são saudáveis, alguns comportamentos, né? A gente às vezes até quer parar de fazer aquilo, de ser daquele jeito, mas a gente começa, né, por um novo caminho, mas a gente desiste e volta para o velho caminho. Então, volta para os velhos hábitos. Então, se a gente faz isso em cima de um propósito espiritual, a gente está ali se alinhando muito mais com Deus. É como se fosse um jejum espiritual, algo mais voltado para Deus. Aí, então, onde há fragilidade, onde há fraqueza, vai vir força. Vai vir a força de Deus em você para que você consiga cumprir isso. E a gente sempre sai muito melhor, minha gente, de um desafio, de um propósito como esse. No vídeo mais recente, onde eu tô falando sobre esse novo desafio para mim, esse novo 1 ano sem comprar roupas, eu falo que desde o primeiro desafio que eu fiz voltado a isso, nunca mais eu fui tão compulsiva em compras de roupas como antes. Então hoje eu sou muito mais consciente em relação a isso. Então a gente sempre vai sair melhor e você pode sair realmente totalmente restaurada, totalmente curada dos seus vazios emocionais. Se você faz como um propósito espiritual, eu tenho certeza que o significado vai ser muito maior, que o processo vai ser muito mais lindo, né? Que vai ser muito mais significativo e que você vai viver experiências além de simplesmente parar de estar comprando por impulso. O que já traz tantos ganhos, né? Mas os ganhos que você pode ter se você se lançar isso dentro de um processo espiritual vai ser muito, muito, muito além do que a gente possa imaginar. Então eu fiz esse vídeo, né, para quem sabe tocar no coração de alguém, mas também eu fiz porque me tocou o comentário dela, porque me fez refletir e ter mais clareza como andam as minhas emoções, no que eu preciso, né, dar uma atenção a mais dentro do meu emocional. Porque a gente sempre vai ter questões a serem resolvidas dentro de nós. A gente precisa dar atenção a isso, olhar para isso. Muitas vezes nós achamos que já estamos muito bem resolvidas. Eu tenho visto que é muito importante a gente sempre fazer, além de uma autoanálise, um exame de consciência junto, para a gente ter mais clareza, né, de coisas que muitas vezes estão ocultas aos nossos olhos e que estão interferindo na nossa qualidade de vida, no nosso estilo de vida, no nosso bem-estar, estão interferindo em comportamentos, estão interferindo em ações e reações, estão interferindo em tantas coisas, estão interferindo, inclusive, muitas vezes, na nossa conexão com Deus. Gente, então é importante demais a gente pensar um pouco, parar um pouco e sermos humildes para reconhecer que precisamos nos cuidar, que precisamos de ajuda, que tem coisas que não estão tão bem como a gente gostaria. Nossa vida, ela vai ser sempre de altos e baixos, né? Mas sempre tenhamos bom ânimo e bom ânimo. Então é isso. Não sei se fez sentido, minha gente, mas espero que sim. Se você gostou desse vídeo, curte. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. Eu sou Conceição Souza, esse é o canal Estilo de Vida Leve. As conversas aqui têm a intenção de trazer leveza para as nossas vidas. E eu espero que você traga aqui ao comentário alguma coisa que possa colaborar com o assunto que eu trouxe aqui. O seu comentário, ele pode não só estar ajudando outras pessoas, como a mim também, a todos que possivelmente possam passar por aqui, né? Assim como o comentário da minha seguidora no vídeo que eu falei de 1 ano sem compras trouxe tantas reflexões para mim. E eu nem fiz o roteiro, cheguei aqui, talvez baguncei um pouco a conversa,
né? Acho que eu fiz esse vídeo meio que ainda em processo de reflexão. Meio que não, na verdade eu acabei de entrar em processo de reflexão. Eu li o comentário dela, comecei a refletir, fui tomar um banho e já voltei aqui para fazer esse vídeo. Então tá muito real, tá muito assim puro e ainda está no processo. Qualquer reflexões a mais que isso me trouxer, eu vim aqui pra gente conversar sobre. Grande abraço, Deus abençoe e até um próximo vídeo.